Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 28 de setembro de 2025. Nós estamos no 26º domingo do tempo comum. E é uma alegria imensa nos encontrarmos novamente aqui no nosso canal para meditarmos a Santa Palavra de Deus. O texto do Evangelho desse domingo é de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia esplêndidas festas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se eles não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum nos coloca diante de uma verdade profunda, incômoda, mas fundamental. É uma verdade que diz respeito à nossa vida social, à nossa vida em sociedade, mas também diz respeito à nossa salvação. Tem a ver com os bens materiais, o dinheiro, o conforto, mas também tem a ver com a insensibilidade, a apatia, a indiferença, que são, na verdade, verdadeiros empecilhos espirituais e que normalmente nos impedem de experimentar a riqueza do reino de Deus. Eles nos impedem de experimentar a beleza da presença de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. O texto da primeira leitura da Santa Missa desse domingo é retirado de uma seção do livro do profeta Amós, no capítulo 6.
Esta seção é chamada de Advertências e Ameaças a Israel. Israel aqui é o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Esse reino era governado por Jeroboão II, no tempo em que Amós atuou como profeta. O reino viveu uma fase de muita riqueza, de muita abundância, mas sempre às custas de um povo pobre e explorado. Os camponeses eram vítimas da cobrança de altos tributos, de altos impostos. Depois de lançar oráculos contra a corrupção da Samaria, a capital, no capítulo 3, versículos 9 a 12, lançar oráculos contra o templo de Betel e as mansões luxuosas dos ricos de Israel, capítulo 3, de 13 a 15, Amós também lança realmente oráculos contra as ricas mulheres da Samaria, capítulo 4, de 1 a 3. Depois de constatar que sem conversão Israel perecerá, exatamente porque ele se entregou à futilidade, ao consumismo, à injustiça e à exploração dos pobres, capítulo 5, de 1 a 7. Depois de lançar profecias contra um culto formal, sem piedade, marcado pela injustiça, capítulo 5, 21 a 27, então o profeta Amós agora se dirige aos nobres e ricos de Jerusalém, que vivem também uma vida luxuosa e despreocupada. Amós diz: ai dos que vivem despreocupados em Sião, ai daqueles que se deitam em camas de marfim, que bebem o vinho em grandes taças e se perfumam com óleos, com ungüentos, com perfumes finos. A crítica de Amós não é contra poder gozar de um momento de prazer. A crítica não é porque se pode ou não se pode saborear as coisas boas da vida. Não é essa a crítica fundamental. Sua crítica radical é contra a apatia, é contra a indiferença, é contra o total esquecimento dos pobres em meio ao luxo exagerado e desenfreado. Que é o grande escândalo do Brasil, por exemplo, a desigualdade social. Amós diz: eles comem, bebem, se banqueteiam, mas não se preocupam com a ruína de José. Isto é, não se preocupam com o sofrimento, a miséria que assola os mais pobres do povo. Este luxo, na verdade, é pecado, exatamente porque é ostentação, porque endurece o coração da gente, faz com que a gente perca totalmente a sensibilidade. O outro, o pobre, o deserdado, já não vale nada, pode ser completamente descartado. E isso, para o profeta Amós, é um pecado que clama aos céus. O luxo e o conforto em excesso, a ostentação e a busca louca por prazeres impedem que a pessoa se coloque no lugar do outro, impedem a empatia, impedem a solidariedade. A pessoa não consegue sentir a dor do outro, vivendo a sua dor e, ao mesmo tempo, comprometendo-se a mudá-la. O profeta chama a atenção para o perigo do exílio. Ele está a dizer: se permanecermos desta maneira, o tecido social se esgarça, se destrói, a sociedade se corrompe. Ele está nos dizendo que o povo de Deus fraturou a aliança, quebrou a aliança com o Senhor, exatamente porque não vive a solidariedade e o compromisso comunitário. Amós alerta com toda clareza: serão os primeiros a ir para o exílio. Este exílio histórico é o exílio babilônico, mas em linguagem teológica é a perdição eterna, é a perda do céu, é a perda da salvação. Essa mesma experiência podemos encontrar
no texto do Santo Evangelho de hoje. Este juízo do profeta Amós está fortemente presente no texto do Evangelho de hoje, que é a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Epulão significa esbanjador, aquele que vive de promover banquetes e ricas festas, que vive dos prazeres da carne. No capítulo 16 de Lucas, há duas parábolas que têm como tema o uso dos bens materiais. A parábola do administrador infiel, que nós lemos domingo passado, e a parábola de hoje, do rico e do pobre Lázaro. A parábola é bastante dura. O homem rico não tem nome, tal é a sua insignificância espiritual. Ele vive de banquetes e festins, vestido de roupas finas e esplêndidas. Na sua porta está caído o pobre Lázaro, cheio de feridas e comendo as migalhas que caem da mesa do rico. Lázaro, o seu nome significa Deus é o meu auxílio, o meu socorro. De fato, Deus é o único socorro da vida de Lázaro. Mas qual é o pecado do rico Epulão? No texto, não se diz que ele roubou ou que rompeu qualquer outro mandamento do decálogo. O seu pecado, na verdade, é a omissão, é a indiferença completa, a falta de empatia. Lázaro é mais um invisível caído em nossas calçadas. Deitado à sua porta, ele poderia ser visto pelo rico. Na verdade, não se poderia ignorá-lo. No entanto, o rico simplesmente não o percebe, não o enxerga. A riqueza, o conforto, o luxo criaram um muro de insensibilidade entre ele e o sofrimento humano que está caído na sua porta. O castigo do rico não é por causa de sua riqueza, mas pelo abismo que ele construiu entre si e Lázaro, ignorando completamente o amor e a misericórdia. É interessante perceber que as nossas opções atuais na vida cotidiana têm consequências de eternidade. É bom não esquecer aquilo que Jesus diz em Mateus 25. O que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. O rico sofre, enquanto Lázaro encontra refrigério no coração do pai Abraão. Não é uma constatação masoquista, como se devêssemos sofrer para ganhar o paraíso. Não, pelo contrário. Mas é bom lembrar, os pobres são os preferidos de Deus na Sagrada Escritura. Não porque são moralmente bons, melhores ou piores, mas porque eles só têm Deus por eles. O momento mais importante da parábola é o diálogo de Abraão com o rico Epulão. O rico pede que Abraão vá à terra para chamar a atenção dos seus irmãos. A resposta de Abraão é cortante. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Isto é, eles têm a palavra de Deus. Não temos necessidade de coisas mirabolantes, espetaculares. Nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, os 10 mandamentos, a lei do amor a Deus e ao próximo, como pediu Jesus. Se nós não escutamos a palavra, certamente não daremos atenção a mais nada. A parábola deve ser tomada enquanto parábola e não enquanto manual para compreender como é o céu ou como é o inferno. O pecado do rico Epulão e de todos nós é a soberba. Entregar-se à vida boa sem preocupar-se com os pobres e necessitados. Com total indiferença e sem atenção à palavra de Deus. Diante dessa dura advertência de Jesus, a segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, nos dá uma orientação precisa. Em oposição ao estilo de vida do rico Epulão, Paulo pede a Timóteo: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo nos convida a combater o bom combate da fé.
Esse combate não é uma luta contra pessoas, mas contra nós mesmos. Aliás, é uma luta cotidiana para educarmos os instintos egoísticos que habitam em nós. É uma verdadeira batalha contra nossas inclinações para o egoísmo, para o acúmulo, para a ganância e para a falta de solidariedade. É uma batalha que não se vence acumulando riquezas, mas partilhando amor, bondade e justiça. Para a nossa meditação hoje e durante esta semana, como nós vivemos a empatia, a sensibilidade, a solidariedade para com os pobres deserdados de nossa sociedade? Que atenção nós damos à doutrina social da Igreja? Na prática, que atitude nós temos em relação aos pobres? Como nós agimos? Ou nós preferimos permanecer em nossa insensibilidade, apontando sempre com o dedo em riste para o outro, acusando de comunista, disso ou daquilo, aqueles que se comprometem com a mudança do mundo? Onde é que o pobre Lázaro entra na minha vida? A parábola nos diz: é preciso ouvir a palavra de Deus. Que tempo nós damos para a leitura, a meditação e a oração com a palavra de Deus? Paulo, nos seus conselhos a Timóteo, oferece um caminho de santificação. Justiça, piedade, fé, amor, paciência, bondade, sempre buscando a vida eterna. Ele diz que os ricos não se ensoberbeçam, não ponham a esperança nas riquezas, mas em Deus. Que sejam, na verdade, ricos em boas obras, generosos e solidários. Priorizar a justiça. Não apenas a caridade pontual, mas o empenho em mudar as estruturas injustas. Priorizar o amor, que se traduz em ação e não apenas em sentimento. Que este domingo nos ensine a sairmos da preguiça, da indiferença, para vivermos o amor, a caridade, a solidariedade, que nos conduzem ao céu e diminuem o abismo entre os filhos e as filhas de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.